Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. A gente vai falar dos jogos da segunda rodada do Campeonato Paulista, mais os jogos da segunda rodada do Campeonato Carioca. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando do Campeonato Paulista, vamos começar falando de Corinthians e Água Santa. O Corinthians na primeira rodada estreou perdendo o Bragantino, já o Água Santa por sua vez estreou no campeonato perdendo a Ferroviária. O Água Santa que chega para esse Campeonato Paulista com 14 contratações e 3 saídas. O Água Santa que na última temporada caiu na primeira fase do Campeonato Paulista, mas foi vice-campeão do troféu interior e foi até as quartas de final da Copa Paulista. Os dois times que tentam sua primeira vitória no campeonato. O Corinthians que, diferente da primeira rodada, vai estar com o elenco completo. Na primeira rodada, lembrando que o Corinthians teve alguns desfalques no jogo contra o Bragantino. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Eu acho que com as voltas de Renato Augusto, Yuri e Alberto, o Corinthians vai ser outro nesse segundo jogo contra o Água Santa. Eu acho que o Corinthians vai vencer e vai convencer nesse jogo contra o Água Santa. Eu vou de 4-0 pro Corinthians. Agora vamos falar de Guarani e Santos. O Guarani no seu jogo de estreia no Campeonato Paulista perdeu do Santo André. Já o Santos por sua vez conseguiu vencer o Mirassol. O Guarani que nesse Campeonato Paulista teve 14 saídas e 8 contratações nessa janela de transferência para o Campeonato Paulista. Na última temporada o Guarani caiu nas quartas de final do Campeonato Paulista. Caiu na segunda fase da Copa do Brasil e terminou em 10º na Série B. O Guarani que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Guarani não ganha do Santos desde 2010. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Guarani que precisa dar uma resposta após ter perdido o jogo de estreia e que não pode perder ou empatar, senão vai se complicar um pouco nas suas pertences no campeonato. Já um Santos que chegou para essa temporada sob um pouco de desconfiança. Para o Santos, 2 vitórias em 2 jogos seria um momento para começar a dar uma empolgada com relação ao time. Eu vou numa vitória do Guarani para esse jogo, eu vou de 1-0 Guarani. Agora vamos falar de Ferroviária e São Paulo. A Ferroviária no seu jogo de estreia no Campeonato Paulista ganhou do Água Santa. Já o São Paulo por sua vez no seu jogo de estreia empatou com o Ituano. A Ferroviária que para esse Campeonato Paulista teve 5 saídas e 7 contratações. As contratações de maior destaque foi do Ítalo, que estava no Bragantino e em São Paulo. Já a outra contratação de destaque foi do John Kennedy, que até a temporada passada estava no Fluminense. A Ferroviária que na temporada de 2022 caiu na primeira fase das 3 competições que disputou, caiu na primeira fase da Copa do Brasil, do Paulista e da Série B. O São Paulo que tenta manter um tabu nesse jogo, o São Paulo não perde da Ferroviária desde 95. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Para a Ferroviária conseguir ao menos um ponto seria um excelente resultado. Apesar de ser o primeiro jogo em casa, conseguir pelo menos um empate seria um bom resultado pela questão de ter ganhado um jogo de estreia fora de casa, começar bem o campeonato, fazendo ponto dos 2 primeiros jogos. Já para o São Paulo é aquele jogo que só a vitória interessa, já que tropeçou pitando na estreia, e um empate ou uma derrota complicaria muito o São Paulo para o clássico contra o Palmeiras no fim de semana, jogaria uma pressão enorme para o time para o clássico de domingo. Eu vou numa vitória do São Paulo para esse jogo, eu vou de 2-1 para o São Paulo. Agora vamos falar de Botafogo de Ribeirão Preto e Palmeiras. O Botafogo de Ribeirão Preto no seu jogo de estreia ganhou da Portuguesa. Já o Palmeiras, por sua vez, no seu jogo de estreia no Campeonato Paulista empatou com o São Bento. O Botafogo de Ribeirão Preto que fez esse Campeonato Paulista teve 4 saídas e 6 contratações. Na temporada de 2022 o Botafogo de Ribeirão Preto caiu na primeira fase do Paulista, caiu na primeira fase da Copa do Brasil, chegou nas quartas da Copa Paulista, mas em compensação fechou com chave de ouro, conseguindo acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo de Ribeirão Preto que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Botafogo de Ribeirão Preto não vence o Palmeiras desde 2014. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pro Palmeiras esse é aquele jogo que, assim, pela questão do Palmeiras ser considerado o principal favorito ao título paulista, o Palmeiras não pode tropeçar novamente. E esse é aquele jogo que se o Palmeiras tropeçar, assim como esse tem do São Paulo, jogaria uma pressão enorme para o clássico de domingo. Eu vou numa vitória tranquila do Palmeiras para esse jogo. Eu vou de 2-0 para o Palmeiras. Agora vamos falar do Campeonato Carioca. Vamos começar falando de Fluminense e Nova Iguaçu. O Fluminense no seu jogo de estreia no Campeonato Carioca ganhou do Resende.
Já o Nova Iguaçu, por sua vez, no seu jogo de estreia no Campeonato Carioca, empatou com Volta Redonda. O Nova Iguaçu, que em 2022 caiu na primeira fase do Campeonato Carioca, caiu na primeira fase da Copa do Brasil, caiu na primeira fase da Série B. O Nova Iguaçu, que fez esse Campeonato Carioca, teve 15 contratações e 5 saídas, com relação ao elenco da última temporada. O Fluminense tenta manter um tabu nesse jogo. O Fluminense não perde do Nova Iguaçu desde 2017. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Apesar da possibilidade do Fluminense com um time reserva para esse jogo, eu acho que o Fluminense ganha com certa tranquilidade do Nova Iguaçu. Eu vou de 3-1 pro Fluminense nesse jogo. Agora vamos falar de Madureira e Flamengo. O Madureira, no seu primeiro jogo no Campeonato Carioca, empatou com o Vasco. Já o Flamengo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Carioca, veio da Portuguesa da Ilha do Governador. O Flamengo tenta uma vitória para manter o 100% de aproveitamento do Campeonato Carioca. Lembrando que o Flamengo, antes do jogo contra a Portuguesa da Ilha do Governador, já tinha antecipado o jogo contra o Audax. Então o Flamengo está com 2 vitórias em 2 jogos. Já o Madureira tenta sua primeira vitória no Campeonato Carioca e vem com confiança após empatar com o Vasco em São Januário. O Madureira que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Madureira não ganha do Flamengo desde 2007. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Eu acho que o Flamengo não vai golear, mas eu acho que o Flamengo vai ganhar do Madureira até sem susto. Eu vou de 2-0 pro Flamengo. Agora vamos falar de Volta Redonda e Botafogo. O Volta Redonda, no seu jogo de estreia no Campeonato Carioca, empatou com o Nova Iguaçu. Já o Botafogo, por sua vez, no seu jogo de estreia no Campeonato Carioca, perdeu do Audax. O Volta Redonda, que na temporada de 2022 foi rebaixado no Campeonato Carioca, mas por conta do regulamento que permite você jogar a segunda divisão no ano que você é rebaixado, o Volta Redonda conseguiu acesso. Caiu na primeira fase da Copa do Brasil e chegou até a segunda fase da Série C, onde quase conseguiu acesso para a Série B. O Volta Redonda, que teve poucas contratações e teve várias saídas com relação ao time da última temporada. O Botafogo, que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Botafogo não ganha do Volta Redonda jogando no Raulinho de Oliveira desde 2013. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Como o Volta Redonda costuma aprontar contra os grandes de vez em quando, e o Botafogo na estreia jogou com o time B, vai ter a volta dos titulares e vai estar meio desentrosado, eu acho que é uma boa oportunidade para o Volta Redonda conseguir a vitória. Eu vou de 1-0 para o Volta Redonda. Agora vamos falar de Audax e Vasco. O Audax, no seu último jogo no Campeonato Carioca, ganhou do Botafogo. Já o Vasco, por sua vez, estreou no Campeonato Carioca empatando com o Madureira. Lembrando que o Audax já teve 2 jogos nesse Campeonato Carioca. Perdeu do Flamengo e ganhou do Botafogo. Já o Vasco, por sua vez, tenta sua primeira vitória no Campeonato Estadual. O Vasco ainda vai estar com um time reserva. Os titulares ainda estão fazendo a pré-temporada nos Estados Unidos, onde vão disputar alguns amistosos. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Esse é aquele jogo para o Vasco que, se o time reserva não conseguir as vitórias nas próximas rodadas, já vai jogar uma pressão enorme para quando os titulares forem estrear. Mas eu acredito que o Vasco consegue sair com a primeira vitória do Campeonato Carioca nesse jogo. Eu vou de 2-0 pro Vasco. Bom, falamos da segunda rodada do Campeonato Paulista Carioca. Deixei meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais pra mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e me motiva a fazer mais vídeos. É isso, boa semana, boa rodada.